Fala, gente! Tudo bem com vocês? Que bom que você entrou nessa mensagem. Fico muito feliz de você, mais uma vez, entrar numa mensagem de terça-feira. Hoje, como todas as terça-feiras, Deus tem uma palavra no seu coração. Ninguém vai impedir o seu propósito. Não importa a circunstância, não importa o problema, não importa as pessoas. Você vai sair dessa mensagem sabendo que ninguém irá impedir aquilo que o Senhor prometeu na sua vida. Amém? Se eu tivesse uma coisa antes de começar, se inscreve no canal, curte o vídeo, assim a palavra vai cada vez mais longe. Sabe, o meu objetivo é pregar e ganhar almas, mas você pode me ajudar nisso diretamente, enviando para o maior número de pessoas. Então envie para o seu amigo, envie para o grupo de família, envie em tudo que é lugar. E assim a palavra vai mais longe. Amém? Então agora vamos para o que mais importa. A palavra de Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, sabe? Mateus 16, 22. Mas Pedro levou Jesus para um lado para censurá-lo, dizendo: que Deus não permita isso, Senhor. Disse ele: isso não lhe acontecerá. Olha essa resposta de Jesus. Jesus voltou-se para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa, hein? Para mim. Você está pensando apenas do ponto de vista humano e não no ponto de vista de Deus. Sabe, esse versículo de Jesus é muito forte. Mas eu quero começar a mensagem de hoje. Muitas das vezes, a gente tem esse receio, né? A gente pensa que vai existir pessoas que vão entrar em nossas vidas, que vai impedir aquilo que o Senhor prometeu, que vai impedir que nosso propósito seja realizado. E talvez você pense hoje que a circunstância que você está, que o problema que você está pensando, que as pessoas que entrarem em sua vida têm o poder de impedir o propósito que Deus tem para você. Sabe, e nessa passagem ela é muito interessante. Porque aqui é Jesus. Ele está falando nessa passagem que ele iria morrer, que ele iria sofrer, que ele iria ser crucificado por mim e por você. Só que ele fala que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E isso aconteceu. Ele morreu, padeceu, sofreu, mas ao terceiro dia o inferno se calou e ele ressuscitou. Só que aí ele fala isso e Pedro fala o seguinte: mestre, que Deus não permita que isso aconteça com você. Mestre, que isso não aconteça com você. E Jesus logo responde: afaste-se de mim, Satanás. Sabe, é muito interessante isso. Naquele momento, Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, fala para ele não morrer na cruz. Pedro ouve a seta que o inimigo colocou na mente dele. E ele fala: Jesus, não permita que isso aconteça com você. Porque o maior objetivo do diabo era que Jesus não morresse naquela cruz. Sabe por quê? Porque se ele morresse, ele sabia que ele já era um derrotado. Porque ele morreu para perdoar eu e você. Aleluia. Só que o propósito de Jesus sempre foi morrer por mim e por você desde o princípio. E o que me chama mais atenção é que nesse momento Pedro se deixa ouvir pelo inimigo. Jesus percebe isso e logo repreende. Sabe, mas isso é muito interessante. Pedro está falando para Jesus não morrer. Quer dizer, para o propósito de Jesus não acontecer. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João. E você percebe? Isso não é diferente em nossas vidas. Muitas das vezes o inimigo também usa pessoas que vai olhar para você e falar: ei, não vai dar certo. Ei, abandona o seu propósito. Ei, abandona o que você está fazendo. Abandona tudo. Sempre vai existir pessoas que vão tentar te paralisar.
Vão falar que você não vai conseguir. Vão falar que você não vai alcançar. Vão falar que é fogo de palha, que Deus não vai fazer o que Ele te prometeu. O inimigo sempre vai usar essas pessoas. E normalmente, essas pessoas não são aquelas que você tem pouco contato. Não são aquelas que estão longe. Muitas das vezes, é aquelas que estão perto de você. Dentro da sua casa, talvez. Elas vão olhar pra você e falar: você não vai conseguir. Você não vai dar certo. Quantas das vezes você já ouviu isso? Talvez o seu pai olhou pra você e falou: ei, você não é nada. Você não vai conseguir. Abandona. Larga esse propósito. Larga esse sonho, é muito grande pra você. É isso que eu acho mais incrível. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus e ele está falando para Jesus não ir naquela cruz cumprir o propósito dele por nós. Sabe? O inimigo soprou algo na mente de Pedro. E Pedro, tomado por emoção de não querer que Jesus morresse, fala isso. Então hoje eu quero falar pra você. Olhe pra mim. Ninguém vai impedir o teu propósito. Não importa se o inimigo se levante, não importa se o inferno se levante contra a sua vida. Não importa se as pessoas dentro da sua casa falam que você não vai conseguir. Que esse sonho é muito grande pra você, desiste, abandona. Não importa. Você vai realizar o seu propósito. Ei, o seu sonho foi o Senhor que sonhou pra você. Então não liga pro que as pessoas estão dizendo. Não liga pro problema que você está passando. Não liga pra circunstância que você está enfrentando. Se Deus falou pra você, vai pra frente. Se Deus falou pra você, continue. Porque você irá alcançar o seu propósito. Em nome de Jesus. Sabe, eu amo a parte B do versículo. Jesus fala: Pedro, você está olhando apenas do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. O Senhor ministrou algo no meu coração com esse versículo. Do ponto de vista humano, não faz sentido o menino gago pregar o evangelho. Do ponto de vista humano, não faz sentido você sonhar com aquilo que você sonha. Do ponto de vista humano, não faz sentido você estar onde você está. Mas eu quero falar pra você, no ponto de vista de Deus, já foi tudo sonhado, já foi tudo preparado. Desde o ventre da sua mãe, eu já te escolhi. Então por isso faz sentido. Porque é Deus que te preparou, é Deus que sonhou pra você, é Deus que te escolheu. Então ninguém vai impedir o teu propósito, porque foi Ele que preparou pra você desde o princípio o seu propósito. Jesus cumpriu o seu propósito. Ele morreu naquela cruz. Se entregou por mim e por você. O inferno tentou paralisar ele. Tentou usar até quem era próximo dele. Vão se levantar pessoas contra você. Vão se levantar muitas pessoas contra você que vão te criticar. Que vão falar que você não vai dar certo, que você não vai conseguir. Sabe? Mas não importa. Se o inimigo coloca essas pessoas no seu caminho. Não importa se o inferno se levante contra a sua vida. É tudo para te paralisar. Mas eu creio que em nome de Jesus, as pessoas que o inimigo colocou na sua vida para tentar te paralisar, vão sair da sua vida de maneira drástica. Elas vão desaparecer da sua vida. O inferno não vai te paralisar. O inimigo não vai te paralisar. As pessoas não vão te paralisar.
e você irá alcançar seu propósito. Jesus morre naquela cruz. O propósito dele é cumprido. E o inimigo perdeu. Sabe, ninguém tem poder para paralisar aquilo que Deus prometeu. Ninguém tem o poder para paralisar aquilo que Deus já começou desde o princípio. Sabe, muitas das vezes o inimigo também se levantou contra a minha vida. Colocou pessoas para me desanimar. Me fez desanimar, me entristecer. Mas eu descobri uma coisa. O propósito sempre será maior do que as críticas, do que os processos, do que as dificuldades, do que os problemas. O propósito sempre será maior do que tudo. Então, ei, não pare no meio do caminho. Não desista na caminhada. Não importa as pessoas te criticam. Não importa o problema que está tão pesado na sua vida. Se você continuar, o seu propósito será alcançado. O inimigo tentou paralisar Jesus. O diabo tentou paralisar Jesus. E foi derrotado. Jesus naquela cruz cumpriu o propósito dele. Para que hoje ninguém tivesse o poder de paralisar o propósito que ele tem para nós. No ponto de vista humano, não faz sentido você viver o que você está vivendo. Não faz sentido o sonho que Deus tem para você. Mas você percebeu? É o sonho de Deus. Porque só faz sentido no ponto de vista dele. Ninguém vai te paralisar. Ninguém vai pedir seu propósito. Porque aquele que começou a boa obra, desde o começo da sua vida, ele é fiel para terminar. Não importa quem se levante, não importa o problema, não importa a dificuldade. Se ele começou a boa obra, descansa o seu coração, que ninguém tem poder para paralisar aquilo que ele começou. Jesus, muito obrigado por essa mensagem. Ninguém, Jesus, ninguém tem o poder. Ninguém tem o poder de paralisar. Quantas das vezes eu já pensei em paralisar tudo que o Senhor prometeu na minha vida. Ah, Jesus, mas depois que eu descobri isso, não importa quem se levante, não importa o processo, não importa o problema, o propósito sempre será vai mais valer mais a pena. Então não importa a dificuldade, Jesus, eu irei continuar. E que pessoas que entraram aqui desanimadas pelo que o que os familiares dizem a respeito delas, pelo processo que elas estão enfrentando, venha saber, Jesus, que o propósito sempre será maior do que tudo. O propósito sempre será maior do que as dificuldades, do que os problemas, do que as críticas. O propósito do Senhor sempre será maior. Mas Jesus, nós cremos que hoje nós vamos viver do ponto de vista de Deus, porque o seu propósito, Jesus, será cumprido e realizado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.